paz do Senhor, um bom dia. Estamos aqui de volta com mais um café com a missionária Norma Soneli. Como eu disse a vocês, vamos estar falando sobre evangelho, sobre fé e hoje, especificamente, nós estaremos falando sobre fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós já vemos isso e conhecemos isso pela palavra. Eu queria deixar alguma meditação, alguns versículos sobre fé. Então eu queria chamar você para ler comigo Romanos capítulo 10, versículo 17. Eu quero ler junto com você, que diz o seguinte, a palavra de Deus: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. Por isso que a Bíblia diz, como eu já falei aqui no início, que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o para suportar as dificuldades da vida. Você não imagina como a fé nos ajuda a crer no amanhã melhor. Quando a gente olha em volta, que vê tantas dificuldades, tantas coisas ruins acontecendo no mundo, né? A tendência é nós perdermos a fé em tudo e em todos. Então, quando nós voltamos o nosso olhar para a palavra de Deus, que a gente olha para Jesus, que a Bíblia diz que é o autor e consumador da nossa fé, então a gente começa a ver uma luz no final do túnel, a ver que nem tudo está perdido, porque Jesus, ele nos garantiu a certeza da vida eterna. E nós cremos nisso única e exclusivamente pela fé. Então a fé, ela nos ajuda a suportar as adversidades e ela nos equipa a viver uma vida que agrada ao Senhor. Porque se sem fé não agradamos a Deus, é claro que o contrário também é verdadeiro. Quando nós temos fé, nós agradamos a Deus. A nossa fé aumenta, segundo esse versículo que eu li, de acordo com a palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus trabalhe em nosso coração, aí nós vamos ter certeza e convicção de que a nossa fé vai acrescentando. Porque quando nós lemos a palavra, nós começamos a ver o que Deus já fez, né? Através dos discípulos, através dos apóstolos, através dos profetas. Ler a Bíblia inteira é muito bom, porque vai acrescentando a nossa fé, porque vamos descobrindo que nós vivemos e trabalhamos para um Deus que não erra, um Deus que jamais vai lhe deixar na mão. Você pode acreditar nisso, porque é promessa dele. Sabe o que Jesus nos disse? Eis que estarei convosco todos os dias. Ele não disse só que estaria conosco nos finais de semana, ele não disse que estaria conosco só nas horas fáceis, ele disse que estaria conosco, ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, à medida que nós vamos lendo a palavra e vamos vendo versículos como este, nós vamos vendo que não estamos sozinhos e a nossa fé começa a crescer. Então, é importante que você deixe a palavra de Deus ter influência no seu ser. E quando a nossa fé aumenta, então conseguimos ver muito mais além do que é natural. Vemos o natural de Deus em ação, o sobrenatural de Deus em ação, porque sem fé nós vemos só o natural, e quando a gente vê só o natural, quando a gente enxerga só as coisas que estão acontecendo como estão acontecendo, a nossa tendência é ir afundando, é desacreditando. Mas quando nós começamos a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, quando a gente começa a ler a sua palavra, a nossa fé vai acrescentando. Então aí a gente vai começando a ver além do natural e conseguimos enxergar o sobrenatural. Então, meu conselho nessa manhã para você, se você está perdendo a fé, até em você mesmo, nas pessoas, nos seus líderes, né? A fé no mundo, nos políticos. Nos políticos, então, ninguém acredita, ninguém tem mais fé de jeito nenhum. Mas aí, quando você se volta para a palavra, você vai se enchendo de fé, porque sabe que o autor da sua fé não é o homem. Quem te prometeu a bênção, quem te prometeu a vida eterna, não foi o homem, foi o próprio Jesus.
Então você começa a olhar para a palavra, você começa a sair do natural e andar e viver o sobrenatural de Deus. Então deixe que esses versículos fortaleçam a sua fé agora mesmo. Não pense que você vai ficar sem a palavra de Deus, a sua fé vai ser acrescentada. Não, porque é bíblico, né? Que a fé só vai ser acrescentada através da palavra de Deus. Então, se você... Tantas pessoas hoje perdem tanto tempo, né? Olhando as internets, ouvindo influencers que de influenciadores bons não tem nada. Não perca esse tempo seu com influencers que não tem nada para lidar, que são mais vazios do que você possa imaginar, e comece agora a ouvir a palavra de Deus, a ouvir mensagens da palavra de Deus. Nós não estamos mais em momento de perder tempo, a não ser com as coisas de Deus. Então, se você quer acrescentar a sua fé, volte o seu olhar para a palavra de Cristo. Nesse versículo que nós lemos, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se você perdeu a fé em tudo e em todos, lembre-se, o autor e consumador da fé é Jesus. Pense nele, medite nele e ouça a sua palavra. Deus te abençoe.